A forma como você lida com alguns problemas ou com um problema pode dizer ou pode mostrar a forma que você lida com outros. Há um tempo, minha mãe estava com um problema de memória no telefone. Então ela tirava algumas fotos, logo a memória enchia e tudo mais. Ela tomou uma decisão que foi o seguinte: para reduzir a quantidade de memórias, ela apagou algumas fotos. Isso levou muito tempo para ela apagar. E ela fez isso uma vez, duas e tudo mais, até que ela me perguntou. Falou, poxa, o celular tá com uma memória cheia. Olha para você ver se você pode resolver. A minha forma de resolver foi qual? A primeira coisa que eu fiz, ao invés de ir apagar as fotos, foi, deixa eu ver a quantidade de distribuição de memória que o telefone está acontecendo. Então, essa já é uma diferença grande, que é a seguinte. Uma pessoa, ela pode interpretar um problema e achar que sabe a solução e agir. O problema era a memória cheia. Ela falou, poxa, se eu apagar fotos, a memória vai reduzir. Ponto. Eu não. Eu não sabia ainda qual era o problema. E antes de lidar com ele, o que eu fiz? Deixa eu ver a memória. Por quê? Porque o problema pode ser aplicativos, o problema pode ser fotos, o problema pode ser vídeos, o problema pode ser várias coisas. E essa foi a primeira ação que eu fiz. E aí eu percebi, poxa, o problema é realmente a galeria de fotos. E aí, o que a pessoa poderia entender? Poxa, se é a galeria de fotos, vamos apagar fotos. Eu ainda não. Dentro de fotos, o que é que tem mais peso? Ah, são os vídeos. E olha que interessante. Minha mãe demorou horas, apagou diversas fotos e não resolveu. Eu gastei alguns minutos perguntando para ela quais eram os vídeos que não tinham tanto espaço assim, não tinham tanta necessidade de manter. E aí o que aconteceu? Em 10 segundos, em um vídeo, eu resolvi algo que ela gastou horas e horas e não resolveu para resolver a memória. Então o que eu estou querendo mostrar aqui? Estou querendo dizer que eu sou mais inteligente do que ela? Não, longe disso. O que eu estou querendo dizer é, eu usei estratégia antes de tomar uma ação para poder decidir qual era aquela ação. Então, talvez eu tenha gasto 5 minutos para decidir qual era o problema real e onde eu depositaria a minha energia para ter mais resultado, e em 10 segundos, depois desses 5 minutos analisando ali e tudo mais, ou talvez até menos, eu tomei decisões que foram mais coerentes para o objetivo que ela tinha, porque o objetivo era reduzir a memória. Ok. No entanto, é um cenário específico, porque no caso dela, era a galeria de fotos. No caso de uma outra pessoa, pode ser uma outra coisa. Então aqui, antes de resolver um problema, antes de resolver alguma coisa, tente entender o que é aquele problema. Olha para você ver. Eles contam uma história, e essa história eu já ouvi várias vezes, que é a seguinte. Tinham dois lenhadores. E esses dois lenhadores, eles tinham que fazer uma competição entre si de certa forma, cortar o máximo de árvores ali que eles pudessem numa certa quantidade de tempo. Nessa história, a gente tem um homem mais velho e um homem que é mais forte, muito mais forte do que aquele homem mais velho. O homem mais velho e experiente, ele gasta a maior parte do tempo dele afiando o machado. E aquele homem, que é o mais forte, ele tenta resolver da forma que ele achou que era a mais forte. Ele pega o machado e já vai logo derrubando árvore atrás de árvore. Só que esse cara que vai resolver na força bruta, árvore por árvore, perde para esse senhor mais velho. Porque o senhor mais velho, ele afia o machado. Então ele usa a forma dele mais estratégica. Só que a história não conta, e isso aqui é o que eu estou supondo, é que talvez esse cara, que é o cara mais velho, ele não gastou só o tempo dele afiando o machado porque ele sabia que o machado mais afiado cortava a árvore mais forte. Não, talvez o que ele pensou? Talvez ele analisou, olha, esse cara é mais forte do que eu. Esse cara, ele vai conseguir com o machado cortar mais árvores do que eu. Então eu preciso, antes de cortar árvores, afiar esse machado para que a minha força, a minha menor força em comparação com a dele, gere mais resultado. Então, é essa parte que eu estou querendo mostrar aqui. Às vezes, você gastar um tempo ou ter uma ideia mais estratégica frente àquilo faça mais sentido. Talvez para esse mesmo senhor,
se ele estivesse lidando com uma pessoa que não tivesse a mesma força que ele tem, ele nem precisava afiar o machado tanto assim. Talvez ele poderia cortar algumas árvores ali. Suponhamos que ele cortasse 100 árvores em X tempo. Então ele poderia já diretamente cortar essas árvores e depois ele afiava o machado ali e continue cortando algumas outras. Ou talvez, no início, em vez de afiar o machado, o que ele faria? Poxa, deixa eu pegar um machado mais afiado já de primeira para que isso me ajude. Ou seja, ele não gasta o tempo dele afiando o machado, ele gasta o tempo dele escolhendo o machado mais afiado ou já vem de casa com esse machado mais afiado para cortar mais árvores. Então, cuidado às vezes para achar que você já identificou a solução, sendo que às vezes você tem que olhar para o cenário, para quem você está competindo, para qual é o problema, para qual é aquela pessoa. Porque veja, olha que interessante. Para o problema da minha mãe, o que eu fiz? Apaguei alguns vídeos. Só que talvez uma outra pessoa, ou talvez até eu mesmo, falasse assim, poxa, para que apagar vídeos? Vamos colocar um cartão de memória, vamos expandir essa memória, porque expandindo a memória, você vai conseguir colocar mais fotos. Então o problema não é que encheu, o problema é que tem um teto. Vamos aumentar esse teto. Ou, por exemplo, a pessoa compra um celular que tem uma memória maior. Então veja, até a minha forma de agir frente àquele problema, que foi excluir vídeos, não necessariamente é a melhor. Às vezes a melhor é, poxa, vamos comprar espaço em nuvem para que você não tenha que perder nenhum vídeo. Porque talvez todos esses vídeos sejam importantes para você. Então vamos comprar um espaço em nuvem, ou vamos comprar um outro espaço, ou vamos passar o conteúdo que você tem para um pendrive, entende? Então, às vezes, você tem que gastar mais tempo pensando em qual é o seu problema, o que você quer. Por exemplo, na história do Machado, o cara quer ganhar, o cara quer vencer. Mas o obstáculo não é só as árvores. Os obstáculos é que para vencer, existe um cara com mais força do que eu, que vai conseguir cortar árvores e, embora eu tenha uma experiência de cortar, talvez essa experiência não seja tão útil assim, porque talvez o cara também seja experiente. Então veja, qual que é a melhor estratégia? Talvez afiar o machado, talvez comprar outro machado, talvez aprimorar a minha própria técnica, talvez induzir aquela pessoa a achar que ela não vai conseguir enfraquecer a forma dela, talvez um jogo mental ali e tudo mais, ou talvez, não sei, talvez treinar mais força para que com essa força eu consiga cortar as árvores de uma forma melhor. Então, mesmo essa história, cuidado, porque ela não está te contando uma parte mais estratégica, uma parte de usar o seu tempo ou usar a estratégia inicial para tomar decisões melhores frente àquele problema. Porque veja, se o cara tenta competir cortando árvores, ou se a minha mãe ou eu tenta competir ou tenta resolver o problema apagando mais fotos, talvez a gente não vai conseguir chegar no resultado, porque a gente está achando que o problema é um, mas talvez o problema seja outro. Ou talvez a gente definiu que a solução é uma, mas a melhor solução é outra.